Por trás de todo super-herói existe, é claro, seu criador. Hoje, no Kryptonita Celebridades, eu conto a história do maior deles, do deus, do mito, Stan Lee. Excelsior! Stanley Martin Lieber nasceu no dia 28 de dezembro de 1922 na cidade de Manhattan, em Nova York. A sua mãe chamava Célia, o seu pai Jack Lieber, e ele tinha um irmãozinho 8 anos mais novo, Larry Lieber. E eles eram uma família muito pobre, viviam no Bronx e dividiam um quarto pequenininho num apartamento e sempre estavam cheios de dívida. Que merda, hein? Sabia não? E devido às dívidas da família, o Stan começou a trabalhar muito cedo, com 15 anos ele já arrumava alguns bicos, então ele já trabalhou, entregava almoço em escritório, trabalhou em fábrica de calça. O emprego que ele mais gostava desses empreguinhos que ele arrumou era um de lanterninha de cinema, sabe aqueles lanterninhas que ficavam em cinema? Ele trabalhou disso também. Olá, eu sou o Lanterninha. Aí é legal falar também que o Stan Lee, quando ele era jovem, ele queria ser ator, ele trabalhava lá de lanterninha no cinema, viu os atores lá, ele falava, um dia eu quero ser ator. Depois ele acabou mudando para escritor. Entenderam? E no ano de 1939, a vida do pequeno Stan Lieber estava para mudar completamente. Martin Goodman, nada mais nada menos que o fundador da Timely Comics, que mais tarde viria a se tornar a Marvel Comics. Ele era namorado de uma das primas do Stan Lee, e ele viu lá um anúncio que estava precisando de estagiário lá na editora Timely Comics. O Stan Lee foi aprovado e começou a trabalhar na Timely Comics. Olha o que vem por aí, rapazinho. Senta que lá vem a história. No seu primeiro dia como redator, estagiário lá na Timely Comics, ele conheceu nada mais nada menos que Joe Simon e Jack Kirby, os criadores de quem? Do Capitão América. E o Stanley Lieber começou escrevendo alguns textos que vinham nas páginas de abertura lá das revistas do Capitão América, e ele assinava como Stan Lee, né? Seu nome era Stanley Lieber, ele assinava como Stan Lee. Foi lá que ele começou a usar o nome Stan Lee. Por quê? Porque ele queria escrever um romance mais futuramente e ele não queria ser associado ao cara que escrevia os quadrinhos, até porque nessa época quadrinhos, HQ, super-heróis não eram de muito valor, que nem é hoje. Aí tá de sacanagem comigo também, né? E o Stan Lee, sempre muito dedicado, sempre muito pontual, acabou crescendo na editora Timely Comics. Ele passou a não só escrever textos introdutórios do Capitão América, passou a escrever histórias do Capitão América, e com o passar do tempo também, o Joe Simon e o Jack Kirby acabaram deixando a Timely Comics, e com apenas 17 anos de idade, o Stan Lee se tornou editor da Timely Comics. Tomou papudo. E no ano de 1942, o Stan Lee se alistou e foi recrutado para a Segunda Guerra Mundial, onde lá deram a função para ele do que? Nada mais, nada menos que o comunicador lá da galera. Ele escrevia pôsteres, panfletos, histórias em quadrinhos para conscientizar os outros soldados lá e para animar um pouco a galera lá, né? E foi nessa época que ele estava vivenciando lá a Segunda Guerra Mundial que veio uma frase na cabeça dele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque o país lá tinha uma capacidade bélica muito grande, estava com o país nas mãos lá, os soldados, né, para proteger. Então essa frase veio na cabeça dele e viria a ser usada, vocês já sabem, vocês já sabem. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com o fim da Guerra Mundial, o Stan Lee voltou a trabalhar na Timely Comics, que agora seria Marvel Comics, e ele foi escolhido a dedo pelo editor-chefe da Marvel para ser um dos editores principais da editora. E claro que eu não posso deixar de falar de Joan Clayton Boocock, a musa por trás do gênio Stan Lee. Eles se conheceram logo na adolescência e se casaram em 1947 e são casados até hoje, são casados há quase mais de 60 anos. É um casal muito bonitinho.
Espere, isso é o que ela odeia. Inclusive, a Mary Jane Watson, o grande amor de Peter Parker, é baseado na esposa do Stan Lee quando era mais jovem. E o casal teve duas filhas, a Joan Celia Lee, em 1950, e a Jean Lee. Porém, a segunda, Jean Lee, morreu alguns dias depois que ela nasceu. Infelizmente, ela morreu logo prematura, causando uma tristeza muito grande para o casal, lógico. Então ela viveu cerca de 7 dias e morreu. Bom, mas vamos voltar a falar de Marvel Comics, que nos anos 60 não estavam nada bem. As vendas estavam caindo, não vendiam porcaria nenhuma, e a rival, a DC Comics, estava com um grupo de super-heróis na banca, chamado Liga da Justiça. Não sei se vocês conhecem. Stan Lee estava bem chateado, resmungando, queria desistir da profissão. Ah, não, ficar escrevendo história de quadrinhos de super-herói não tá dando certo, eu não consigo fazer do jeito que eu quero, eu vou me demitir. Aí a esposa dele falou, não, tenta mais uma vez, tenta! Tente outra vez! Faz um super-herói com a sua cara. E nesse mesmo momento, o Martin Goodman, que era o editor lá da Marvel Comics, ligou pro Stan e falou, olha, eu preciso de uma equipe de super-heróis pra gente começar a vender também. Porque a Liga da Justiça tá vendendo pra caramba, a gente precisa de alguma ideia, Stan. Me ajuda aí, Stan. Me ajuda aí. Me ajuda aí, pô! Foi aí que ele criou o Quarteto Fantástico. Palmas pro Stan Lee. Claro que não podemos deixar de mencionar Jack Kirby, né? Que foi quem desenhou o Quarteto Fantástico. E foi com o Quarteto Fantástico que surgiu a fórmula do sucesso de super-heróis do Stan Lee, que era humanizar os super-heróis. Enquanto os heróis da DC eram alienígenas de outros planetas, ele quis colocar um elemento humano nos seus super-heróis. A Sue Storm, né, que era a Mulher Invisível, não queria ter aqueles poderes. O Quarteto Fantástico, eles tinham que pagar aluguel. A gente nunca tinha visto isso em histórias em quadrinhos antes. Então, o que aconteceu? Sim, meus amigos, a Marvel começou a vender muito com o Quarteto Fantástico. O Stan Lee gostava muito de filmes de terror também, Frankenstein, o Médico e o Monstro, e baseado nesses dois contos, ele criou mais um outro super-herói de grande sucesso, o Incrível Hulk. Certa vez o Stan Lee estava lá na sua casa, ele viu uma mosca na parede e falou, nossa, ia ser legal se a gente criasse um super-herói que pudesse andar pelas paredes, né? Aí ele falou, vou escrever aqui um Inseto Man, não, né? Que nome zoado. Mosquito Man, vou fazer o Mosquito Man, não. Mosquito Man também não é legal, não. Ah, Homem Mosquito, imagina o Homem Mosquito, não. Que tal Homem-Aranha? Aí sim, um Homem-Aranha, um rapaz jovem, adolescente, que vai pra escola, que sofre bullying, que nem qualquer adolescente nessa fase. E ele vai ter poder de aranha, uma aranha vai picar ele, ele vai virar o Homem-Aranha. Que merda de ideia. Não! Foi a melhor ideia que Stan Lee teve na sua vida. Ele criou um dos maiores heróis de todos, o Homem-Aranha, que também rendeu muito pra Marvel Comics. Tentei colocá-lo no mundo real e dar-lhe o tipo de coisas com as quais leitores normais poderiam se identificar. No ano de 1963, o preconceito veio à tona. Era preconceito contra negros, homossexuais, mulheres, enfim. Então, Stan Lee resolve criar um grupo de pessoas diferentes, de mutantes que se aceitavam uns aos outros e precisavam ser aceitos pela sociedade. Vocês sabem de quem eu tô falando, dos X-Men. E lógico que depois disso veio vários outros super-heróis que Stan Lee criou juntamente com o Jack Kirby e Steve Ditko, que foi o Homem-Formiga, o Homem de Ferro, que foi criado perto da Guerra do Vietnã, o Doutor Estranho, o Thor e por aí vai, uma infinidade de super-heróis. Mas Stan Lee era um cara que pensava lá na frente, ele não queria só ficar nos quadrinhos, então ele foi atrás de estúdios de TV. Nessa época, ele já não era mais só um editor da Marvel, ele já era um dos caras pensantes da Marvel, um dos colaboradores principais da Marvel Comics, e ele foi atrás de levar os heróis para a televisão.
E em parceria com a CBS, foi criado o desenho do Homem-Aranha, onde o narrador do desenho era nada mais nada menos que o próprio Stan. Olá, fãs do Aranha. Aqui é Stan Lee, convidando vocês para o baile anual da boa e velha ESU. E depois das animações do Homem-Aranha, dos X-Men, o Stan Lee também visionava a televisão, o cinema, por que não? Ele começou a fazer algumas séries do Homem-Aranha na TV, juntamente com a CBS também, mas as séries não deram certo. O próprio James Cameron, criador do Titanic, mandou um roteiro para fazer um filme do Homem-Aranha que acabou não dando certo, mas anos mais tarde, eis que surge Sam Raimi e também Bryan Singer, e eles dirigiram o primeiro filme do X-Men decente no cinema no ano de 2000, e logo depois veio o filme do Homem-Aranha em 2001. Depois disso foi só alegria. Em 2008 veio a Marvel Studios Filmes com Homem de Ferro, depois o Thor, o Capitão América, o Vingadores, e ainda tem um monte de filme por vir. Bom, e o Stan, que queria ser ator quando ele era mais jovem, tem aparição em praticamente todos os filmes da Marvel. É possível encontrar o Stan Lee lá em algum momento. Of over 200 nations attending. Good morning, Dr. Krensler. Security ought to be beefed up a lot more in a place like this. Look out! Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Thanks, Billy. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Invitation, sir. I should be on that list. Name? Stanley. Yeah, nice try, buddy. No, Nice no, try. really, Nice I'm try. Stanley. Do you remember me? Sure don't. Look great, Hef. Milwaukee. A man drank one of those Guarana sodas. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow. Larry King. Did it work? I thought he'd be taller. Superheroes in New York? Gimme. Alguma pergunta? Tem. Pode devolver o meu sapato? Rapaz, eu vou ser despedido. Olha o senhor risadinho. Cadê sua esposa, camarada? Isso aqui é um pervertido. Filho. Pai? Eu uso a frente e depois atrás. Eu viro do avesso e faço tudo outra vez. Vai! Minha prédio uma loirinho. Pare de tentar nos assustar. Me dá. Tá bom. Esse é o senhor. E o cara mandou na lata. Cara, ele é demais. Dê as boas-vindas à castidade! Tu. Você é o Tony Sterco? Ele sim, esse é Tony Sterco. Tá no lugar certo. Muito obrigado, senhor. Eu nunca vou esquecer essa, tá? Mesa pra um, senhor Sterco, perto do banheiro.
Isso aqui é hilário. E não é só filme não, em séries de TV, se você for ver Demolidor, Jessica Jones, tá lá o quadrinho de funcionário do mês na delegacia, é ele, em algumas animações e até em jogos de videogame. E não é só isso não, ele tem participação em vários outros programas, séries como The Big Bang Theory, Os Simpsons. This comic strip is lame and derivative. I'll be the judge of that. Oh, Stan Lee! Creator of Marvel Comics? Greetings, true believers. Oh! Talking. Yeah. Are you Stan Lee? Oh, damn. Tem estrela na calçada da fama, tem sua própria convenção, tem reality show, tem a Paul também, que é uma editora de outros super-heróis que ele criou, como a Stripperella e outros heróis. E muita gente não sabe, mas ele também já fez uma pontinha na DC Comics, a concorrente da Marvel, numa série de histórias chamada Just Imagine, por Stan Lee. Então ele imaginava alguns heróis da DC Comics na sua visão. O Superman era um policial kryptoniano que foi transportado para a Terra para lutar contra criminoso. O Batman foi preso injustamente e acabou treinando muito na cadeia, depois saiu da cadeia e virou um lutador, entre outras histórias escritas por Stan Lee de personagens da DC. E essa foi a história do mestre do mito, Stan Lee, que mudou de vez a indústria do entretenimento. Nós, fãs de super-heróis e histórias em quadrinhos, temos muito a agradecer a esse cara que até hoje está aí na flor da idade, fazendo muito sucesso e criando cada vez mais. A Medalha Nacional das Artes de 2008 vai para Stan Lee por seu trabalho inovador como um dos contadores de história mais fecundos dos Estados Unidos. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual é o super-herói do Stan Lee que vocês gostam mais, hein? Comentem aí. É isso aí, até o próximo vídeo. Excelsior! Você não é mais aquele cara sobre o qual venho escrevendo todos esses anos. Bom, Stan, todo mundo tem que crescer um dia, eu acho. Até mesmo os personagens de ficção.